Lucas, capítulo 11, versículo 13, é central para uma teologia bíblica equilibrada sobre a oração, também a paternidade divina e a obra do Espírito Santo. Quando a gente trabalha de uma forma rigorosa em relação à exegese, vamos obter uma exposição homilética que vai ser adequada, porque vai ter essa noção correta no tocante à exposição bíblica. Vamos fazer a leitura do versículo 13, que nos diz assim: Se vós, pois sendo maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. É importante chamar a atenção para todo e qualquer discípulo de Jesus que se faz necessário se reportar ao capítulo 11, o mesmo, mas a partir do versículo 1, a fim de compreender o verso de número 13. Porque do versículo 1 até o 4, nós vamos obter um modelo de oração. Basta você fazer a leitura do verso 1 até o 4. Já do versículo 5 até o versículo de número 8, vamos observar a parábola do amigo importuno. No versículo 9 até o 13, aí sim tem a promessa da resposta divina. Desta maneira, é o ponto mais alto, teologicamente falando, do ensino da oração cristã, que vai culminar na dádiva suprema, o Espírito Santo. Coisa maravilhosa é a outorga feita por Deus do seu Santo Espírito. Além do contexto imediato, faz-se necessário o chamado contexto canônico, ou seja, aquilo que está na Escritura Sagrada, numa referência ao Evangelho de Deus. A gente se reporta ao versículo de número 11 do capítulo 7 de Mateus, vamos ler algo muito importante. Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas às que lhes pedirem. Ou seja, Mateus é um paralelo, esse texto aqui é um paralelo de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Qual é a diferença? Observe que lá em Lucas, capítulo 11, 13, ele vai ser mais específico. Ele diz o que seria concedido, numa referência ao Espírito Santo. Dará o Espírito Santo. Já Mateus diz: dará boas coisas aos que lhe pedirem. Isso vai revelar que a ênfase do Lucas nessa questão da doutrina do Espírito Santo é diferenciada. Aí você precisa ler Lucas capítulo 1 e 2, juntamente com Atos dos Apóstolos, que é uma continuidade deste primeiro evangelho, uma referência a Lucas. Lucas escreveu, na verdade, o Evangelho de Lucas, como nós concebemos, e Atos dos Apóstolos, como uma só obra, todavia em dois volumes. O tomo um, tomo 2, ou volume um, volume 2. Para a compreensão adequada desse texto, a gente vai fazer uma exegese juntos. Vamos, então, para o texto que está em língua portuguesa e também fazer uma consulta ao texto que está na língua original, uma referência ao grego koiné. Quando a gente lê se pois sendo maus, a expressão é esta que se encontra no grego. Ei, rimeis, poneroi, hiparrantes. Se, pois, sendo maus, vamos analisar de uma forma criteriosa à luz do texto bíblico. Quando diz, por exemplo, poneroi, ou seja, sendo maus, a ideia não é uma depravação absoluta. Ao contrário, está mostrando dentro do texto a condição moral caída. Porque Jesus ele parte de uma antropologia realista, não otimista. Jesus sabe exatamente como somos. Ele conhece a nossa natureza humana,
a chamada velha natureza, que inclusive continua dentro de cada um de nós. A diferença é que a partir da conversão, nós temos uma nova natureza e nos tornamos, portanto, nova criatura. Andamos, por sua vez, em novidade de vida, mas ainda assim, o velho homem continua habitando. Ele não vai prevalecer por conta da nova natureza e da inclinação para as coisas do espírito, mas ainda assim, nós temos esse conflito interno e sabemos isto muito bem por algo que temos em comum. E quando Jesus fala, sendo vós, pois, sendo maus, ele está dizendo, mesmo sabedor da condição caída de cada um de vocês, mesmo assim, vocês, pais humanos, conforme está aqui de- destacado na cor verde, sabeis dar, vocês, pais humanos, sabeis dar, dar o quê? Boas dádivas. Vocês sabem dar bons presentes aos seus filhos. Então, qual é o argumento de Jesus? Ele parte do menor para o maior, que era típico do judaísmo rabínico. E Jesus é mestre por excelência. E ele vai, então, argumentar, dando esse exemplo, conforme eu disse, do menor para o maior, em termos de argumento, algo que era peculiar entre os mestres do seu tempo. Quando menciona depois boas dádivas, no grego é esta aqui, ó, a expressão dômata agatá, ou seja, é um presente, são presentes, já que está na forma plural e não no singular. Dômata agatá didonai, ou seja, boas dádivas, dômata agatá. Esse dômata significa, como eu disse, presentes concedidos livremente. Já agatá no grego, a ideia é aquilo que é benéfico, aquilo que é útil, aquilo que é apropriado. Isto é o que significa textualmente, e quando a gente analisa, sem dúvida alguma, um dicionário criterioso do grego koiné. O que que a gente vai observar então aqui? Que a bondade do Pai governa a resposta à oração. Porque esse versículo 13 faz parte de um recorte, de um texto. É isto que nós estamos analisando. Quanto mais dará o Pai Celestial. A expressão vai intensificar, porque vai fazer uma distinção ou comparação. O Pai Celestial é diferente dos pais terrenos. O Pai Celestial não tem pecado, o Pai Celestial não tem ignorância e o Pai Celestial não tem limitação moral, porque ele é perfeito. Deste modo, ao comparar, ele vai mostrar um argumento não emocional, mas um argumento teológico. É isto que nós aprendemos com a Bíblia Sagrada. Mas há uma outra expressão, porque diz: quanto mais dará o Pai, o Celestial, dará o quê? O Espírito Santo, como presente, como uma dádiva. É bom a gente frisar aqui que o Espírito Santo não é conquistado, o Espírito Santo não é adquirido. O Espírito Santo é recebido. É o Pai Celestial que dá o Espírito Santo. Agora, quando você vai para o grego, eu vou fazer a leitura aqui, vou começar. Dosei, pneuma, hagion, dois, aitusen, auton, o o Espírito Santo, aqueles que lhe pedirem. Esta é a ideia. Dosei, no grego, está no futuro indicativo ativo. Mostra que é uma promessa objetiva. Pneuma hagion já vai enfatizar a natureza do dom. Não é uma experiência pontual. Existe muita confusão nos dias atuais, baseada em experiência, mas não na natureza do dom. Não é à toa que pneumarragion está sem o artigo. E por que está sem o artigo? Bom, quando não tem o artigo,
está enfatizando a natureza do dom, não uma experiência pontual. Eu mencionei que tanto o Evangelho de Lucas quanto Atos dos Apóstolos é o mesmo autor. E detalhe, é uma só obra. Seria uma obra em dois volumes, volume um e volume 2. Ou dito de outra maneira, tomo um, tomo 2. Mas acontece que Lucas, mesmo sendo o autor de ambas as obras como nós concebemos nessa divisão na língua portuguesa de Atos e Lucas, no capítulo 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos, vai mostrar, ao receber o Espírito Santo, a capacitação. O Espírito é aquele que capacita. Já no capítulo 13 de Atos, no versículo 2, vai sinalizar para uma ação da parte do Espírito Santo, que é justamente a direção. O Espírito dirige. Até então temos o Espírito capacitando para a pessoa ser testemunha de Jesus, e na segunda referência bíblica, em Atos 13, versículo 2, a direção. O Espírito Santo vai dirigindo, vai conduzindo. Agora, quando você se reporta a Lucas, capítulo 4, versículo 1, vai dizer que santifica. Aí você vai aprender que o maior dom de Deus não é algo, é alguém. Porque o Espírito Santo é uma pessoa, pessoa santa e divina. Mas vamos voltar aqui à expressão aqueles que lhe pedirem. Quando menciona no grego aitosen, nós vamos notar que está na forma presente, ativa, que vai indicar para nós uma ação contínua. Não é um pedido, digamos assim, não é ocasional, mas é um pedido na dependência perseverante. Percebeu bem a ideia? O pedido não é ocasional. Pedir vez ou outra, aqui, acolá, nada disto, mas mostra aquela dependência que é perseverante. Aliás, a perseverança é uma característica de todo aquele que é seguidor de Cristo Jesus. Deste modo, não há mérito no pedir, apenas na confiança final, nesse resultado, não da conquista, não da aquisição, mas da outorga da parte de Deus, onde a pessoa recebe. O texto não está ensinando, em hipótese alguma, uma barganha, um toma lá da cá, mas relacionamento. É vida no Espírito, é vida com Deus. Uma síntese teológica deste versículo 13, conforme Lucas, capítulo de número 11, vai nos ensinar que, primeiro, considerando todo o contexto, a oração cristã está enraizada na paternidade de Deus, porque menciona justamente o Pai Celestial. Agora, o Pai não responde conforme os nossos caprichos, mas conforme a graça soberana. Nós aprendemos também que o Espírito Santo é o ápice da resposta divina à oração. E, por fim, tudo que Deus promete, ele cumpre. Deus não promete tudo o que pedimos, mas tudo o que precisamos. E nós sabemos perfeitamente que o Espírito Santo foi outorgado, isto é, foi dado por Deus aos seus discípulos para que habitasse permanentemente em nossos corações, a fim de nos dirigir, nos capacitar, de santificar através de sua bendita palavra, numa referência às Escrituras Sagradas. De modo que eu quero aqui aproveitar esse ensejo para convidar você a continuar estudando a Bíblia de forma criteriosa, cuidadosa, mas também em oração. Embora eu não tenha feito oração no vídeo, eu faço de antemão, inclusive no preparo. E você também pode ter não apenas momentos de oração, algo pontual, mas uma vida de oração. Você pode perseverar, você pode estar grato de que Deus é perfeito e, como tal,
ele vai agir segundo a graça soberana. E a vontade de Deus, sem dúvida alguma, é boa, perfeita e agradável.